fé que agrada a Deus. O que Hebreus 11 realmente quer dizer? Compartilhe este artigo. Hebreus 11 é conhecido como o capítulo da fé na Bíblia. Ele apresenta um verdadeiro rol de fé, destacando personagens que viveram de acordo com a confiança em Deus, mesmo diante de grandes desafios. Mas afinal, o que significa ter uma fé que agrada a Deus? E como podemos aplicar esses exemplos na vida prática hoje? O conceito de fé segundo Hebreus 11. O capítulo começa com uma definição clara e profunda. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Isso significa que a fé é mais do que acreditar em algo sem fundamento. É ter a convicção firme e segura naquilo que Deus prometeu, mesmo que não possamos enxergar ou comprovar com os nossos sentidos. A fé é, portanto, uma confiança inabalável na fidelidade de Deus, mesmo diante da ausência de provas físicas. É acreditar no que está além da realidade visível, sabendo que Deus é verdadeiro e cumprirá suas promessas. Por isso, a fé não se baseia nas circunstâncias, mas na palavra e no caráter de Deus. Exemplos de fé que agradaram a Deus. Hebreus capítulo 11 traz vários exemplos de pessoas que confiaram em Deus. Abraão atendeu ao chamado de Deus e partiu para uma terra desconhecida, confiando na promessa de ser pai de uma grande nação. Sara, mesmo idosa, creu na promessa de Deus de gerar um filho. Moisés escolheu abandonar as riquezas do Egito para seguir o chamado divino e libertar seu povo. Raabe mostrou fé ao proteger os espiões israelitas, mesmo sendo estrangeira. Cada um desses personagens enfrentou provas, incertezas e dificuldades, mas sua fé estava enraizada na confiança em Deus. A fé que agrada a Deus é ativa e obediente. Uma lição fundamental de Hebreus capítulo 11 é que a fé que agrada a Deus não é apenas uma crença passiva, mas uma fé que se manifesta em atitudes concretas. Essa fé ativa exige obediência e comprometimento. Por exemplo, Abraão não apenas creu nas promessas de Deus, ele se dispôs a agir, deixando sua terra e família para seguir uma direção desconhecida. Gênesis capítulo 12. Essa obediência demonstra confiança total no plano de Deus, mesmo sem entender todos os detalhes. Além disso, a fé verdadeira resiste às dificuldades. Moisés, por exemplo, rejeitou o conforto e a riqueza do Egito para liderar o povo de Israel rumo à liberdade, confiando na promessa de Deus mesmo diante de oposição e desafios. Essa perseverança diante das provas é parte essencial da fé que agrada a Deus. Portanto, a fé que agrada é aquela que transforma pensamentos em ações e palavras em decisões diárias. É uma fé que não se limita à crença interna, mas se expressa em obediência fiel, coragem para enfrentar dificuldades e entrega completa à vontade divina. Aplicando Hebreus capítulo 11 na vida atual. Hoje, viver a fé que agrada a Deus exige que façamos escolhas fundamentadas em confiança e obediência, mesmo quando não vemos o caminho completo. Isso significa, 1. Confiar nas promessas de Deus acima das circunstâncias. Assim como Abraão e Sara, devemos acreditar que Deus é fiel para cumprir o que prometeu, mesmo quando a realidade parecer contrária. 2. Agir com coragem e obedecer a Deus mesmo quando o caminho for difícil. Às vezes, o chamado de Deus requer sacrifícios, renúncias ou passos fora da zona de conforto, como aconteceu com Moisés. 3. Perseverar diante das provas. A fé que agrada não é a que desiste quando surgem desafios, mas aquela que permanece firme e confiante, sabendo que Deus está no controle. 4. Desenvolver uma vida de oração e estudo da palavra. Isso fortalece a convicção e o entendimento do que Deus espera de nós, nos dando segurança para confiar e obedecer. 5. Manter um coração humilde e dependente. Reconhecer que a fé não é apenas esforço humano, mas fruto da graça de Deus, que nos capacita a viver segundo sua vontade. Essas práticas ajudam o cristão a caminhar com uma fé viva, que não se limita a crenças vagas, mas que impacta todas as áreas da vida e honra a Deus. Hebreus capítulo 11 é um convite para cultivarmos uma fé verdadeira, que se manifesta em atitudes e perseverança. A fé que agrada a Deus não é uma crença passiva, mas uma força viva que transforma vidas, nos sustenta nas provas e nos leva a um relacionamento profundo com Ele. Que possamos ser inspirados por esses exemplos e fortalecer a nossa fé diariamente.